Vamos dizer que você está na sua casa lendo um jornal que acabou de chegar e na seção de anúncios você encontra um convite. Um convite que vai acontecer um evento numa casa da sua vizinhança, de uma pessoa que você conhece e até costuma frequentar a casa. Só que esse convite, na verdade, é um convite para um homicídio. E é isso que acontece na casa da senhora Swettenham no dia 29 de outubro. E é onde a gente começa a história Convite para um Homicídio. E passando rapidinho aqui no começo para avisar que esse vídeo contém a história completa, ou seja, spoilers do livro Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. Basicamente, no dia 29 de outubro, a senhora Swettenham está lendo seu jornal em casa e encontra esse estranho convite. Conversando com seu filho, ele acaba explicando para ela que isso não deveria passar de um jogo estilo polícia e ladrão, onde basicamente você está na casa da pessoa, tá todo mundo ali conversando e tudo mais, cada um recebe um papel, como por exemplo, vítima, polícia e no caso o ladrão, por exemplo. Só que basicamente o que acontece, em algum momento as luzes se apagarão, o assassino ou o ladrão encostaria em uma pessoa, a pessoa esperaria um pouquinho, daria um grito, as luzes se acenderiam e alguém apareceria morto. E logo depois disso, a pessoa que foi determinada como detetive teria que conversar com todos da sala, tentar investigar para descobrir quem seria a pessoa que cometeu o crime. O que interessa muito ela e acaba decidindo ir para a festa, achando que seria divertido. Nisso, você acaba pulando para outros núcleos familiares, onde você passa pelo casal Yesterbrook, onde você vê a esposa e o marido, que é um coronel. Depois disso, você vai para a casa da Hinchliffe e da Murgatroyd. E calma, são uns nomes muito complicados, mas eu vou facilitar depois ao longo da história. E por último, mas não menos importante, o casal Harmon, e apenas a mulher vai, pois o marido tem um compromisso. Só que nisso a gente pula pra casa onde vai acontecer. E aqui a gente conhece a dona da casa, se chama Letitia Blacklock. E por ser um nome meio complicado de falar, eu vou usar um nome que também é usado no livro, que é o apelido dela, Let. E o mais importante desse momento aqui é que, ao ver o anúncio sobre o evento que aconteceria em sua casa, ela se surpreende e se assusta porque ela não fez esse convite e aparentemente não tinha sido um evento combinado na família, onde ela começa a indagar cada pessoa que mora ali para ver se alguém tinha feito isso ou se era alguma brincadeira. E aqui apresenta todos os personagens que eu vou ter que apresentar com mais calma agora, porque são os moradores dessa casa e pessoas que aparecem muito ao longo dessa história. E é bem importante, e pode ficar tranquilo que eu vou fazer até uma árvore genealógica, porque a gente vai ter que ficar voltando para eles e fica muito complicado, ainda mais ficar repetindo nomes e nomes quando tem muitos personagens. Mas basicamente, nós temos a Let, que é a dona da casa, temos Dora Bunner, que é melhor amiga da Let e também mora na casa porque ela chamou ela pra morar ali porque era uma pessoa que morava sozinha e precisava de ajuda financeira também, estava por um momento ruim, ela acabou chamando e trazendo pra morar com ela para que ela tivesse companhia. Aí mostra o sobrinho barra primos dela, que são basicamente primos de longa distância, né? Que não são primos de primeiro grau, mas acaba sendo considerado sobrinhos porque são bem mais novos. O importante aqui são Julia e Patrick Simons. Eles basicamente estão morando aqui na casa dela há praticamente 2 meses, onde eles vieram por causa de oportunidade, estudo. Também apresenta Mitzi, que é a empregada, uma mulher que veio de fora, uma estrangeira, e que mal consegue falar a língua ali direito. Você vê que bastante dos diálogos dela são bem quebrados, porque ela não é fluente na língua. E também temos, por último, Philippa, que é também meio que uma amiga da Let, só que na verdade também ela é uma viúva de um ex-militar que morreu na guerra e tudo mais, e ela veio morar aqui também por causa que a Let se compadeceu com a situação, ela com um filho que estava estudando, não tinha mais o marido, elas com uma amizade acabaram também deixando ela morar ali. E basicamente esse é o núcleo ali, só que 2 coisas importantes a se citar aqui. Mitzi, empregada, ela é considerada e taxada como um pouco doida e muito mentirosa, porque ela tem o costume de ficar relembrando o passado e, tipo, aumentar a história e fazer de vítima demais, então não muito confiável. E Dora, que é a melhor amiga de Let, também taxada como um pouco distraída demais, fala demais, um pouco até doida, assim, no sentido de não precisa dar muita bola pro que ela tá falando, porque ela exagera, ela também passa do ponto, então esse é o importante. Ao longo da história eu vou voltando a explicar também quem é cada personagem, mas o importante a se conhecer é esses. Nisso, o próprio anúncio do qual eu falei, que era marcado pro dia 29, foi colocado no próprio dia 29, ou seja, basicamente quem leu o jornal naquele dia, o evento era pro mesmo dia, às 6h30 da noite. Nisso, estando no dia, ela fica meio, e agora que eu faço? Tá, mas vamos receber a galera, vamos fingir que, né, eu tinha feito esse convite, ou vamos ver o que acontece. E vai chegando perto da hora, as pessoas começam a chegar. Só que todo mundo chega com tipo, estava passando pela rua, vim te visitar, só que todo mundo, claro, foi para o jogo. E pela brincadeira que aparentemente ia acontecer. E aí eles começam a trocar a conversa, não sei o que, elogio, como sua casa tá bonita, não sei o que. Aí começa a chegar a hora, dá às 6h30,
6h30, e é aqui que começa o mais importante da história. Nisso, chegando o horário do evento, às 6h30 em ponto, as luzes da casa se apagam, a porta se abre, uma pessoa entra, mira a lanterna na cara de todo mundo, grita mãos ao alto, nisso se ouve barulhos de tiro, alguns gritos e a confusão começa. Passa-se alguns momentos com a luz apagada até que alguém consegue fazer a luz voltar. A cena que acontece logo em seguida é uma cena surpreendente onde Letty, a dona da casa, está gritando de dor porque ela tomou um tiro na orelha, só que o mais importante é o corpo na frente da sala, lá na porta, na entrada. E basicamente é o corpo da pessoa que abriu a porta e ameaçou e aparentemente atirou. Só que a pessoa está caída no chão, onde aparentemente ela também havia tomado um tiro e provavelmente havia sido feito por ela mesma. Só que começa depois a discussão se foi um tiro acidental ou proposital. E aí começa toda a confusão. E a gente corta para depois de toda a confusão, a gente tem a entrada do inspetor Craddock, que é a pessoa que vai começar a investigar o caso. Então as descobertas iniciais é que basicamente a pessoa que estava caída no chão era um suíço, também uma pessoa estrangeira, conhecida como Rudy Shares. As informações principais dele é que ele trabalhava num hotel e a suspeita inicial do caso é que foi uma tentativa de roubo mal sucedida, onde provavelmente ou ele havia realmente tentado algo contra si mesmo ou ele acidentalmente tropeçou, caiu em cima da arma ou deu um tiro acidental que acabou acertando ele mesmo. Eles vão tentar investigar sobre ele lá no hotel onde ele trabalhava e descobre que ele meio que é um famoso tranqueirinha que, por exemplo, coisas que aconteciam ali no hotel de ele cobrar um pouquinho a mais das pessoas para poder desembolsar ali um cantinho do valor, coisas desse tipo. Aí também conversam com uma garçonete do hotel que era amiga dele e tava meio que saindo com ele e não tem muita coisa para acrescentar também, apenas dizia que ele falava ser de uma família rica, que ele era uma pessoa legal, charmosa, tinha um jeitinho interessante e tudo mais. Nisso a investigação vai pra casa onde o crime aconteceu e a Letty é interrogada e a gente descobre algumas coisas, onde ela fala que até onde ela sabe desse menino, meio que ela conhecia ele. Basicamente a história que ela conta é que ele era filho de um dono de hotel lá na Suíça, veio pra cá pra aprender mais coisas sobre hotel, sobre mercado, essas coisas, e ele havia reconhecido ela um dia que ela foi lá e hospedou nesse hotel e basicamente ele trabalhava. E foi onde ele reconheceu ela, falou que conhecia ela da Suíça e tudo mais, e foi onde meio que eles se viram pela primeira vez. E daí depois a gente descobre que também 10 dias antes do crime, esse mesmo jovem, né, o Rudy, acaba chegando na casa dela, pedindo dinheiro, falando que precisava voltar pra Suíça, e a única pessoa ali naquele país, naquela cidade que ele conhecia, mesmo que seja de vista, assim, era ela, e pediu ajuda dela, só que ela não deu dinheiro pra ele e tal, achou meio estranho. E a suspeita que acaba se afirmando depois disso é que o pedido de dinheiro não passava, na verdade, de um pretexto pra ele chegar lá e tentar dar uma analisada na casa e premeditar o crime, já que até ela mesma fala que na época achou estranho, mas ele meio que elogiava a construção da casa dela, o que ele conseguia ver ali pela porta, falava sobre o tamanho da sala, então realmente parecia que ele estava analisando. Isso ela foi estranho, recusou e mandou ele embora, mas basicamente isso é a coisa mais importante aqui no momento, porque depois os depoimentos vão passando de casa em casa das pessoas que estavam lá no dia, mas era basicamente a mesma descrição. A pessoa entrava, mirava a lanterna na cara deles todos, atirava dentro da sala e o terceiro tiro aparentemente tinha sido nela mesma e foi onde aconteceu tudo. Só que nisso a investigação acaba meio que ficando sem rumo, não tendo muito mais o que fazer, a não ser, declarar que tinha sido uma tentativa de roubo frustrada, apesar do inspetor, do investigador, né, ficar meio tem coisa errada aí, só que eu não sei o que é, o que a gente faz, vai arquivar, não vai. Quando chega uma carta pra eles de uma tal de Miss Marple, e é onde ela entra em cena. Miss Marple, uma senhorinha de idade, e basicamente é uma mulher que tá ali vivendo tranquilamente sua vida, analisando as coisas que acontecem em volta, e ela basicamente é muito fofoqueira, muito bisbilhoteira, pra usar o termo mais correto. Onde ela fala que tinha informações valiosas sobre o que poderia ter acontecido que ajudaria na investigação. Então eles vão conversar com ela, e basicamente o que ela conta é que ela está, né, hospedada nesse hotel que ele trabalhava, e o que aconteceu é que ele havia alterado um cheque dela, onde, por exemplo, ela tinha um cheque que o valor, basicamente, da estadia dela ali era de 7 libras, ele, bem manjado, conseguiu colocar o número 1 antes do 7 e escreveu a palavra 10 antes do 7 ali também pra, fingir que o cheque, na verdade, era de 17 libras e não de 7. Realmente confirma o fato dele ser um golpista, um ladrão que tenta ganhar dinheirinho, tira um pouco de um aqui, tira um pouco de um ali, só que ainda assim não dava a entender do porquê que ele atacaria a casa e tentaria matar alguém, porque que ele daria tiros dentro da casa. Esse é o ponto mais sem nexo do caso inteiro. Só que nisso a Miss Marple começa a criar uma suposição que, por mais exagerada que fosse, realmente tinha um fundo de verdade. E basicamente o que ela dá de ideia é, por exemplo, sim, todas as pessoas que estavam na sala falou que viu ele abrindo a porta, mirando a lanterna, dando os tiros e depois apareceu caído no chão. Só que o ponto importante, vamos colocar como se estivesse na situação do crime ali, do acontecimento, é que você é uma pessoa que está numa
sala iluminada, as luzes se apagam, a sua visão fica totalmente escura, alguém abre a porta, mira uma lanterna na sua cara, você não vai ver a pessoa, você não vai ver quem está atrás da lanterna, porque primeiro já tá escuro, segundo, uma fonte de luz vindo daquela direção te impediria de ver tudo que tá atrás dela. Ou seja, o que aconteceu, e apesar de todo mundo falar que viu ele entrando e dando os disparos, na verdade não se passa de uma coisa que a mente criou, porque no final eles viram o corpo no chão, então eles associaram a imagem do corpo à pessoa que estava atrás da lanterna, e que também teria desferido os tiros. Só que o que ela sugere é que poderia ter sido uma pessoa mandada por alguém, e no momento em que ele faz a brincadeira do mãos ao alto, essa outra pessoa chegaria por trás, atiraria dentro da sala para tentar matar alguém, e depois atiraria nele e sairia de cena, deixando tudo como se fosse a culpa da pessoa que estava ali no chão. Realmente parece um exagero, mas existe sentido nisso, e isso daria uma explicação do porquê que teria tido tiros ali, sendo que a pessoa só basicamente queria roubar ou coisas do tipo. Quando também a investigação chega na própria Letty, ela fala que realmente ela não tem nada de valor na casa para induzir a um roubo. Tipo, ela não tinha joias, não tinha dinheiro guardado, nada do tipo. Então realmente faria com que não faça sentido um roubo ali. E aí eles acabam conversando com a menina, porque também a Miss Marple fala: olha, eu acho que a mocinha lá que trabalha aqui, que é amiguinha dele, tá escondendo alguma coisa. Então eles vão falar com ela, e realmente, mas não era na maldade, ela estava escondendo pelo fato de que tinha medo de sair como cúmplice de alguma coisa. Só que o que ela conta é que um dia antes do que aconteceu, ou no dia mesmo, ele dá um bolo nela, porque eles tinham marcado de ir pro cinema, coisa do tipo, que ele fala: ó, eu vou ganhar um dinheiro muito legal, porque eu vou fazer uma pegadinha numa casa, onde eu vou receber uma grana por isso, e daí depois eu posso te dar um presente muito legal, porque eu vou receber uma boa grana. O que explica, apesar de ela não saber quem seria a pessoa, explica realmente o fato de que foi oferecido a ele um valor para que ele fosse lá, colocasse o anúncio no jornal, chegasse na casa e fizesse a brincadeira do polícia e ladrão mesmo, onde tipo, ele basicamente ia abrir a porta, mirar a lanterna e falar mãos ao alto. Aparentemente seria essa brincadeira, onde não haveria a questão dos disparos, ou pelo menos ele não falou nada disso para a própria menina. Então aqui acaba começando o fato de realmente temos um caso. Então nisso a investigação volta para dentro da casa, onde as pessoas que moram lá são investigadas, os parentes da Letty, a própria empregada e a mulher que é a viúva lá que eu falei. E o ponto mais importante aqui é que a Mitzi, a empregada, na sua investigação, acaba falando sobre aquele dia que o cara veio pedir dinheiro. Ela não tinha contado de começo, mas resolveu contar agora, porque sim. E no dia que o cara foi pedir dinheiro, depois que ele foi embora, alguns minutos depois, ela ouviu esse mesmo cara, que seria o Rude, né, conversando com a Filipa dentro da casa, e ela ouviu alguma coisa sobre quando der certo horário, você pode se esconder aqui. Diz ela ter visto essa cena, o que leva a investigação pra Filipa, que no final das contas nega tudo e fala: a Mitzi, ela é doida, não acredite nas palavras dela, eu não encontrei com ele, eu nem sabia quem era esse cara antes do dia do crime. Então acaba ficando meio, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, mas não tem como provar nada. Só que nesse mesmo dia, nessa conversa com a Mitzi, uma coisa interessante acontece. Ele tá lá com o vizinho conversando com ela, e na hora que ele decide ir embora, ele acaba mexendo numa porta ali que tá trancada. E nisso chega a Dora, amiga da dona da casa, a melhor amiga, e fala que essa porta aí, ela realmente há muito tempo ela não se abre, depois que a casa foi reformada, ela acabou meio que virando uma porta inútil, porque tem muitas portas e como não se usa, a gente deixou trancada e ela tá muito tempo parada. Só que nisso ele estranha, porque na hora que ele tentou abrir, a maçaneta estava muito leve. Uma maçaneta que, há tanto tempo parada, deveria no mínimo fazer um barulho ou estar mais emperrada. E ele estranha, até que ele pergunta, ele fala: tudo bem, vocês não abrem essa porta, mas tem como abrir ela? Ela falou: então, não sei, tem uma gaveta aqui cheia de chave, onde eles examinam, pegam uma chave lá e acaba conseguindo abrir a porta. O que começa a criar outra suposição, que é a suposição de que o crime poderia ter vindo de dentro da casa, onde, por exemplo, a situação que aconteceria era uma das pessoas que estava ali presente, ao apagar das luzes, usou essa porta para poder sair para fora da casa rapidamente, ir por trás da pessoa, cometer os disparos e depois voltar escondido para dentro da sala, o que leva a investigação para as pessoas que estavam ali na casa. E agora o assunto começa a ficar um pouquinho mais complicado, então vamos fazer uma recapitulação rápida só para não se perder. A gente conheceu basicamente a família que mora aqui na casa, as pessoas que moram aqui. Passamos rapidamente pelas pessoas que visitaram aqui no dia, mas mostrar cada uma detalhadamente não é muito importante por enquanto. Então, conforme eles foram aparecendo, eu vou voltando neles. O crime aconteceu, a investigação levou a entender que poderia ter sido uma tentativa de roubo frustrada, porém tinha muitos pontos soltos. Parece uma pessoa que dá informações que ajudam no caso e começa a criar uma suposição maior, onde poderia ter sido um crime planejado, e algumas das informações que foram dadas começam a compactuar com o fato de que isso realmente poderia ter acontecido. E o mais importante é que agora as suspeitas podem começar a cair nas pessoas que estavam presentes ali no dia. É onde
a investigação volta pra Letty e aqui uma informação muito importante. Basicamente, ela pergunta, você não tem motivos para que alguém daqui possa te assassinar? Ela, não tenho dinheiro, não vou deixar muita coisa de herança, não faz sentido tentarem me matar. E ele fala, mas nem seus sobrinhos, seus primos que receberiam parte do seu dinheiro? É onde ela fala, não faz sentido eles me matarem, pelo menos não agora. E aqui, vamos entrar nos detalhes do porquê. Basicamente, Letty seria herdeira de uma grande fortuna. Por quê? Vamos lá. Letty, no passado, trabalhou para um homem. Esse homem era uma pessoa que gostava de fazer investimento de risco, mexer com muito dinheiro. Só que houve um momento em que ele se envolveu num problema, ele começou a entrar nessas áreas de investimento, só que em algum momento ele precisava de muito dinheiro para tentar fazer um negócio que ele não tinha o dinheiro e tudo mais, e Letty confiava muito nele, vendeu seus bens, fez muita coisa lá para conseguir o dinheiro e fez com que ele ganhasse muito dinheiro, o tornando rico e fazendo com que ela também ganhasse muito dinheiro. E eles fizeram isso ao longo de anos, só que em algum momento o pai da Letty morreu e ela apresenta a irmã Charlotte, que estava muito doente, e nisso ela teve que abandonar o emprego e ir cuidar da irmã que morava em outro lugar. Só que nisso, 2 anos depois disso tudo, esse homem em questão acabou morrendo. E nisso, ele deixou a herança dele para a esposa dele. Só que com uma cláusula lá. Caso a esposa dele morresse, o dinheiro iria para Letty. E por mais que pareça, não pelo fato dela ter sido amante dele ou coisa do tipo, mas sim por ter sido uma amiga muito próxima da família e ele não ter mais para quem deixar a herança. O que também foi concordado até pela própria esposa dele, que é uma mulher com uma saúde muito frágil. E aqui entra o ponto importante, o fato de que nesse momento atual, ela já estava meio que no fim da vida, muito doente, meio que perto de morrer. Então, provavelmente, em muito pouco tempo, o dinheiro iria parar nas mãos de Letty. Aí ela acaba falando, né, que ela tinha ido cuidar da irmã, mas a irmã também acabou falecendo. Aí onde ela acabou indo morar nessa cidade, ficou sozinha, porque a irmã dela havia falecido, e ela foi seguir a vida dela. E aí, agora, ela estava sendo herdeira desse dinheiro, só que tinha um porém. Apesar disso tudo, tinha sim pra quem ele deixar o dinheiro, já que ele tinha uma irmã, só que essa irmã havia se casado com uma pessoa e não era uma pessoa boa, que ele considerava uma pessoa muito tranqueira, que se envolvia em conta, dívida e usar dinheiro de forma errada. Ele falou, se você se casar com esse cara, eu não te dou herança. E ela se casou, então ela ficou sem herança. Só que a esposa dele acabou conversando e falando, mas caso aconteça alguma coisa com a Letty, a fortuna tem que ir pra alguém. E ficou deixada para os filhos dessa irmã dele, ou seja, para os sobrinhos dele, e se chamam Pip e Emma, onde basicamente esses sobrinhos ficariam com a herança caso a Letty morresse primeiro do que a mulher dele. Já que caso a Letty morresse, a mulher dele ficasse viva e depois a mulher dele morresse, a fortuna iria para esses sobrinhos. O que faria com que tivesse pessoas que poderiam querer matar ela, já que, como a outra já estava no final da vida, eles teriam que dar um jeito nela para que a fortuna passasse para a mão deles no final das contas. Então nisso, o detetive acaba indo visitar a viúva, né, que estava no final da vida, e nisso ele conversa um pouco antes disso com a Miss Marple, que fala, tudo bem, e eu vou fazer minhas investigações aqui, porque eu quero. E aqui acontece uma coisa importante. Enquanto ele vai lá, a Miss Marple acaba ficando na casa de uma parente dela dali, que é uma das pessoas da vizinhança, por coincidência. Então eles foram tomar chá na casa da dona Letty. E nessas conversas ela tem uma suspeita e acaba meio que tirando prova uma coisa muito importante. Ela basicamente fala, e seus sobrinhos, eles vieram pra cá recentemente, né? Você tinha muito contato? Ela fala, não, eu não vejo a mãe deles há muito tempo, há muitos anos, tipo coisa de 20, 30 anos. E eles eu acabei conhecendo recentemente. Eles me mandaram uma carta falando que eles iam vir pra cá, e eles vieram, tudo mais. Mas você não tem foto deles, não tem nada, né? Não tenho não. O que cria uma suspeita muito interessante. Miss Marple acaba suspeitando que, na verdade, Julia e Patrick, né, que são os primos da Letty, poderiam ser Pip e Emma, já que, primeiro de tudo, a idade deles bateriam, e eles são pessoas que não precisaram provar muito sua identidade. Aí, nisso, volta lá pro próprio detetive, o detetive Craddock, só que a conversa dele acaba não dando muito resultado, já que a mulher não tinha fotos também dos próprios sobrinhos, que ele tentou, né, descobrir se tinha como descobrir quem era esse Pip e Emma, só que também elas não tinham contato, então a visita foi meio que sem muito sentido. Aí ele acaba voltando, e durante essa volta a Miss Marple acaba fazendo mais investigações. Nisso ela acaba se encontrando, a Miss Marple, com a Dora Banner, né, a amiga de Letty, num café, e conta muito sobre Letícia, fala sobre o passado difícil dela, por causa que ela perdeu a irmã, mas sobre ela merecer tudo que tem e tudo que vai conquistar, porque ela era uma pessoa muito generosa, por ter acolhido ela, ajudado, e só que também comentando um pouquinho sobre o dia do assassinato, as preocupações, os medos dela, sobre a coisa toda. O mais importante é que ela fala, não, que ela deseja tudo de bom pra sua grande amiga Lottie, quer dizer, Letty, né? Que é como ela costuma chamar a amiga de apelido. Porém, nisso a Letty chega no café e vê que a Dora tá meio que falando demais, falando do caso, as suspeitas dela, então, tipo, meio que abrindo demais a boca, fica, Dora, quer saber? Vamos embora daqui. E levou ela embora. Aí aqui a gente corta pro aniversário da própria Dora. A Letty acaba fazendo o aniversário, pede um bolo pra ela, as pessoas
pessoas da vizinhança também vêm comemorar, faz toda uma comemoração. E nisso, no final da festa, a Dora acaba sentindo muita dor de cabeça, né? Acaba sentindo meio mal, de cansaço, às vezes havia comido demais, não tava passando muito bem. Só que não tava achando suas aspirinas, os remédios pra dor de cabeça. Então a Angelette fala pra ela, não, pode pegar lá no meu quarto, do lado da minha cama tem os comprimidos, que eu uso também pra isso. Você pode pegar onde ela vai, toma os remédios e vai dormir. Só que nisso, no outro dia, acaba acontecendo uma coisa assustadora. Aí corta pra eles ligando pro próprio detetive e fala no outro dia, com o acontecimento de que Dora Banner havia sido encontrada morta no seu quarto e havia morrido enquanto dormia. E aí, depois de investigação, a suspeita aparentemente acaba sendo de que alguém havia tentado colocar remédios que iriam matar a Letty, só que como Dora tomou os remédios dela, acabou morrendo no lugar. Ou seja, outra tentativa de assassinato para Letty, só que acabou caindo nas costas de outra pessoa, o que deixa o caso ainda mais com pressa de ser resolvido, porque mais gente estava morrendo. Aí aqui o inspetor começa com uma suspeita de que o que poderia ter acontecido. Ele começa a tentar descobrir mais sobre o passado das famílias em volta, né, as pessoas que não são da casa, mas que visitam a casa. Aqui a Miss Marple já havia conversado com o inspetor e eles investigaram o passado do sobrinho dela, só que realmente o Patrick não tinha como ser o Pip em si, porque basicamente ele tinha um passado no exército que foi comprovado, então não dava pra ele ter falsificado o nome, tentado fazer essas coisas, então perde um pouco dessa suspeita. Nisso o inspetor começa com a suspeita de que na verdade, quem sabe uma das vizinhas não fosse essa tal Sônia. Sônia seria a mãe de Pip e Emma, a irmã do falecido homem, que é a pessoa que não recebeu a herança. Quem sabe ela estava ali nas redondezas para tentar matar a Letty, para que a herança fosse para os filhos e ela também conseguisse uma parte desse dinheiro. Aí a gente corta para aquelas duas amigas, uma das aquelas que eu falei lá no comecinho que também estavam na casa. E, enfim, não é importante falar o nome, até porque os nomes delas são bem difíceis. O que importa é que elas estavam na casa delas e começaram a tentar reconstituir a cena do crime, porque uma coisa muito importante que se descobre agora é que uma dessas duas era a pessoa que poderia tentar descobrir quem poderia ser a culpada ou o culpado do crime, porque ela era a única pessoa e agora eles conversando percebem, na hora que a porta foi aberta, ela estava atrás da porta, ou seja, ela era a única pessoa que não havia sido afetada pelos flashes da lanterna e na verdade ela viu onde a lanterna apontou. Uma coisa importante que ela poderia ter visto é a pessoa que não estava na sala naquele momento, porque já estava com a ideia de que alguém da sala, saído, né, da sala e cometido o crime. Ela tenta se lembrar, mas fica muito complexo, ela não tinha prestado atenção nisso muito no momento. Elas ficam conversando, tentando descobrir. Só que quando ela começa a tentar descobrir alguma coisa, alguém liga e fala sobre o cachorro da dona da casa, onde ela tem que ir lá buscar, porque o cachorro estava perdido, tinha sido encontrado em um lugar. E ela sai pra ir lá buscar, e na hora que ela sai, a outra acaba percebendo uma coisa. Ela realmente começa a se lembrar e descobre que tinha uma pessoa que não estava na casa. E enquanto a mulher estava saindo, ela só tenta falar, eu acho que eu sei, eu lembro quem não estava lá. E a outra fala, então espera eu voltar, que depois a gente conversa certinho. E vai embora. Aqui nisso, enquanto ela vai recolher a roupa, porque começa a chover, chega uma pessoa por trás, acaba sufocando e matando uma dessas duas, uma das amigas, trazendo então mais uma vítima para esse caso inteiro. E infelizmente a única vítima que poderia saber quem era a culpada do caso completo. Aqui nisso um ponto importante é que na hora que ela grita para a amiga que descobriu, ela fala, eu lembrei, ela não estava lá. Ou seja, a gente começa a diminuir para apenas as mulheres que estavam na casa naquele momento, tirando também as duas, porque as duas estavam no caso, uma estava atrás da porta e a outra também tinha sido vista, era amiga, então a gente diminui muito as pessoas que poderiam estar envolvidas. E aqui a trama se intensifica um pouquinho mais. Nesse momento, a Letty recebe uma carta, só que é uma carta da Júlia, a pessoa que deveria estar morando na sua casa, onde a carta basicamente diz que tia, estou chegando, logo daqui uns dias estarei aí, fico muito ansiosa para poder te ver e logo estarei aí na sua casa. Como assim? Já que, na verdade, a Júlia estava ali há 2 meses. Então, a Letty acaba chamando o sobrinho pra confrontar e falar que merda que tá acontecendo. E aqui, basicamente, o Patrick, que realmente é um parente dela, fala, então, tia, o que aconteceu aqui foi o seguinte, a Júlia, minha irmã, ia fazer estudo de artes em outro lugar, que a gente não queria contar pra nossa mãe, porque ela não ia gostar da ideia e tudo mais. Então, ela foi pra lá e eu vim pra cá. Só que nisso eu conheci essa moça num bar enquanto eu vinha pra cá e achei que seria uma ótima ideia fazer essa pegadinha e trazer ela pra cá, porque ela também estava precisando de um lugar pra ficar e a gente se conheceu, achei ela uma pessoa muito legal e falei, por que não fazer essa pegadinha com a minha tia? E também que eu preciso colocar alguém no lugar pra que não desconfie de que a Júlia não veio pra cá. Que, né, uma ótima ideia colocar um desconhecido só porque ele achou legal e gostou da pessoa na casa dela. Nisso, então, ela confronta a própria Júlia, que aqui fica um
negócio muito interessante. Júlia, na verdade, assume ser a sua identidade real e, incrivelmente, Júlia, na verdade, era Emma. Emma, uma das filhas do outro cara. Emma, a pessoa que supostamente poderia querer matar ela. Só que aqui ela fala, então, eu queria revelar isso pra você antes, só que com todo esse atentado eu não poderia, porque eu sabia que eu era a única pessoa que poderia ser considerada suspeita. Porque, na verdade, eu vim pra cá e eu realmente ia vir atrás de você pra pedir ajuda mesmo. Eu ia falar que estava sem dinheiro, sabia que você ia receber uma herança muito grande. Só que eu ia vir e pedir pra, tipo, como eu também era parte do testamento, quem sabe você pudesse me dar um pouco do dinheiro ou pelo menos me ajudar. Só que nisso eu ia vir atrás de você, porém eu conheci o Patrick e ele deu essa ideia e eu acabei vindo pra cá e ia tentar descobrir como você era, conhecer você pra ver se você seria uma pessoa que poderia me ajudar antes de eu sair pedindo ajuda e tudo mais. Ela fala, eu sei que não tem como eu provar isso, você pode suspeitar de mim que eu fui a pessoa que cometeu o crime, mas a única coisa que você tem é a minha palavra, e a gente começa a ficar por essa mesmo. Só que aqui tudo começa a andar muito rápido, então os acontecimentos não dão tempo de pensar, de respirar ou de decidir alguma coisa, porque logo após esse acontecimento, a Miss Marple desaparece e logo em seguida um inspetor acaba reunindo na casa as pessoas restantes, porque aí já descobriu que a outra havia sido morta, que as mulheres que sobraram lá poderiam ser uma das pessoas, poderia ser a mandante do crime, então ele reúne na casa de Letty, basicamente as pessoas que eu vou falar agora e vou tentar relembrar. Júlia, já que na verdade é a Emma, né, porque por motivos óbvios, basicamente as únicas duas pessoas que estavam de fora, que estavam com suspeitas, é a senhora Swettenham, que foi a primeira que eu falei, a que leu o jornal, que também tinha ido com o próprio filho lá. Ela era uma das suspeitas, porque poderia ter sido quem fez isso. E o casal Esterbrook também foi a que eu falei, a mulher, que também era esposa do coronel lá, ela também era uma das que poderia se encaixar na descrição. E nisso começa o debate lá, começa onde vocês estavam no momento dos outros assassinatos, o que vocês estavam fazendo, não sei o que, começa a suspeita a cair em cima de um, começa a cair em cima de outro. Nisso, entra na sala Mitzi e começa a falar, eu vou assumir o que aconteceu. Eu ia deixar quieto, eu estava escondendo o que eu vi, porque eu ia tentar dar uma extorquida pra ganhar um dinheiro depois. Só que agora eu estou com medo, sinto que eu posso morrer se eu continuar escondendo isso, então eu vou falar o que eu vi. Ela disse que havia olhado pela fresta e viu que quem saiu da sala, quem era a pessoa que havia dado a volta e atirado e matado, na verdade, era nada mais, nada menos do que a Letty, a dona da casa. O que basicamente o inspetor olha e fala, tá, você tá louca, não sei o que, e começa, na verdade, com uma outra suposição de que quem poderia ter cometido o crime era o Edmund, filho da Swettenham, porque ele ainda estava naquela teoria de que o quê? A Sônia está por aqui, ela pode estar querendo matar, e pela idade, o Edmund conseguiria se encaixar no perfil de ser o Pip. Então, ou seja, quem sabe a senhora Swettenham e o Edmund nada mais se passaria do que a Sônia e o filho Pip querendo pegar o dinheiro da herança do velho lá, que morreu. Só que, pra surpresa de todo mundo mais ainda, Philippa acaba falando, não, na verdade, Pip sou eu e sou uma mulher. O que fica todo mundo, ué, gente, calma aí, o que tá acontecendo? A Júlia não contou que a Philippa é o Pip, por quê? Que merda é? E aqui, mais confusão. Basicamente, Emma e Pip haviam se separado quando crianças, um ficou com o pai e um com a mãe, porque eles haviam se separado, e nunca mais se viram. Só que a Júlia sabia, né, no caso Emma, sabia que Pip era uma mulher. Em algum momento ela havia percebido que Philippa era a Pip, sua irmã. E por causa de tudo acontecer muito rápido, ela não havia falado que a Pip também estava ali. O que, vamos lá, também a Philippa, que era a Pip, também havia vindo com o mesmo pretexto, veio atrás de Letty para tentar conhecer ela, ver se era uma pessoa boa, se poderia ajudar, porque ela ainda não havia se revelado como, porque estava recebendo ajuda, a pessoa estava ajudando muito ela, mas daí quando aconteceu todo o crime também, sabia que ela poderia ser acusada de suspeita. Ou seja, uma confusão do caramba. Philippa e Júlia, na verdade, são Pip e Emma, mas nenhum dos dois tentaram matar a Letty. Nisso, uma coisa acontece. Enquanto eles estavam nessa discussão, a Letty sai da sala e vai pra cozinha, onde Mitzi está, e, incrivelmente, Letty começa a tentar matar a Mitzi afogada na pia da cozinha. Só que nisso, Miss Marple estava escondida na cozinha, abre a porta e flagra a cena da Letty tentando matar a Mitzi junto com o outro delegado que ela havia chamado e já preparado a cena tudo antes. E calma, tá confusa, a gente vai explicar tudo agora. Aparentemente, a Letty realmente era culpada, ela fez todo o crime, ela que preparou a própria porta, ela que preparou o menino pra ir lá, que na verdade foi a pedido dela. Então, enquanto as luzes se apagavam, ela deu a volta na casa, atirou lá dentro, depois atirou nele, entrou, fez um corte na própria orelha pra parecer que alguém tinha tentado matar ela. Agora, por quê? Calma que eu vou explicar. Basicamente, tudo começou quando a Letty foi cuidar da irmã dela doente, a Charlotte, né, que eu falei mais cedo. O que aconteceu é que Charlotte tinha uma doença que ela fez uma cirurgia e foi curada. Nisso, as duas ficaram lá na cidade mais um pouco, participaram da Cruz Vermelha, fizeram algumas caridades e elas acabavam conversando sobre a vida e Charlotte acabou descobrindo
descobrindo tudo da vida da irmã, até da fortuna que ela iria receber no futuro. As duas combinaram de voltar a ter uma vida junto, a usufruir dessa fortuna para o bem das duas, né? Só que nisso, um pouco antes delas voltarem para a cidade da Letty, a Letty pegou uma gripe, ficou muito doente e morreu em uma semana. Ou seja, quem ficou, na verdade, era Charlotte, a irmã de Letícia, que acaba voltando e tomando seu lugar. E tudo ficou bem. Charlotte acaba fazendo uma cirurgia, curou sua doença, e no final das contas, como a irmã ia receber uma herança, ela acabou tomando o lugar dela. Só que aqui a gente entra no porquê do crime. O que aconteceu foi que esse rapaz, o rapaz que era do hotel, que foi assassinado, ele não era filho de dono de hotel nenhum. Na verdade, ele era um dos funcionários da clínica onde a Charlotte fez a cirurgia. Ou seja, ele reconheceu ela. E isso poderia pôr todo o plano dela em risco, onde se ele contasse alguma coisa, as pessoas descobririam que ela não era a Letty e ela perderia a herança. Então, só que ele realmente foi atrás dela para pedir dinheiro, porque ele conhecia ela, ele precisava de dinheiro. E nisso ela falou, ele é um problema pra mim. Onde ela acaba orquestrando todo o crime, que é o quê? Vou fazer ele vir aqui, fazer uma brincadeira, eu vou falar que vou dar um dinheiro pra ele. Nisso eu faço toda essa encenação, mato ele, acaba passando sobre uma tentativa de assalto mal sucedida e tudo se resolve, acaba aqui. Só que o que acontece? Como a gente lembra, as teorias começaram a fazer com que o caso não fosse só isso e começa a levar para outras suspeitas e o caso não acabou na hora que ela queria que acabasse e as coisas foram complicando. Então a gente vai entrar agora no porquê das outras duas mortes. E tinha realmente a melhor amiga da Letty, que no caso agora seria a Charlotte, e Charlotte também era amigo de Dora, só que a melhor amiga da Dora realmente era a Letty e não a Charlotte. Que nisso ela acaba mandando uma carta, ela realmente quer a Dora vir morar com ela, porque, querendo ou não, ela é uma pessoa muito sozinha. Não tinha mais irmã e queria uma companhia. Nisso ela acaba mandando uma carta pra Dora e fala, vem morar comigo, tudo mais, assinado Charlotte. Ou seja, a Dora era uma das pessoas que sabiam que a Letty não era Letty, era sim Charlotte. E nisso, como ela é muito boca aberta, nas conversas até com a Miss Marple e tudo mais, você via que ela dava uma trocada de personalidade. Falava uma vez dela como se fosse a Letty, depois falava dela como se não fosse tanto assim a Letty, porque mudava um pouco o jeito de falar. Até teve aquela brincadeira que eu também fiz ali no começo, que falou, é a minha querida amiga Lottie, porque a Dora chamava a Letty de Letty e chamava a Charlotte de Lottie. Ou seja, dois apelidos, ela acabava dando umas trocadas, se confundia, então ela acabou começando a ser um buraco ali na história e ela poderia entregar que ela também não era. Ou seja, ela também orquestrou o fato, vou tirar os remédios dela, vou deixar no meu quarto, vou fazer ela tomar, e aí ela morre. E foi o que acontece. E o último caso, da última assassinada, é que basicamente, enquanto as duas estavam revivendo a cena do crime, ela estava passando, a janela estava aberta, ela ouviu, esperou que a amiga saísse, entrou e matou a outra. O que ela realmente fala, ela começa a entrar em desespero, chora, fala que nunca era pra ela ter acontecido nada. A única coisa que ela planejou mesmo foi o primeiro e também nem, ela nunca quis matar ninguém, só que começou a atrapalhar os planos dela e ela acabou matando até a melhor amiga dela, o que deixa ela realmente muito mal, mas aparentemente o dinheiro falou mais alto. Mas basicamente o que acontece, toda essa descoberta, quem fez mesmo foi a própria Miss Marple, né? E apesar de eu não ter falado muito dela, ela tava fazendo toda essa investigação de canto, né? Ela conversava, uma palavrinha aqui, então ela meio que pegou esse papo da Dora, que tava falando dela como se fosse outra pessoa. Ela também acabou descobrindo um pouco sobre o passado da Letty, sabia, como o inspetor foi descobrindo, foi passando as informações pra ela. Também descobriu muito sobre o fato de que, ela tinha esse parente, esse cara deixou herança pra ela, a herança também poderia ser de outras pessoas, ela tinha essa irmã doente. Então, basicamente, Miss Marple, a velhinha bisbilhoteira, fez toda a ligação de pontos durante o livro inteiro, o que realmente eu não falei tanto porque realmente não mostra muito pra gente. Ela aparece um pouco das conversas dela, mas as informações que ela junta não vêm diretamente, então você não pega as informações, a não ser que você realmente esteja investigando o livro junto com ela e junto do inspetor. Você tem que juntar todas as coisas que o inspetor descobriu, algumas coisas que ela conversou, pra tentar, quem sabe, desvendar isso. Eu realmente não cheguei nem perto, o negócio da irmã foi totalmente surpresa pra mim, mas basicamente foi isso que aconteceu. Letty, na verdade, era Charlotte e veio na intenção de pegar a herança que a irmã receberia. Começou a aparecer pessoas que poderiam entregar a verdadeira identidade dela e ela começou a se livrar das pessoas para que ela recebesse a herança. Então, realmente, os parentes que poderiam ser os culpados não era ninguém estava tentando matar ela. Foi tudo uma encenação para que ela saísse como uma pessoa boazinha. Alguém tinha tentado matar ela, tentaram roubar ela, mas ela não poderia ser culpada de nada. Então, basicamente, o livro acaba com ela sendo presa, dá umas resoluções de cada um, né? Por exemplo, fala um pouco sobre a Filipa, mas basicamente esse era o caso. E foi resolvido por uma senhorinha de idade que gosta
de conversar e gosta de dar uma bisbilhotada na vida dos outros. É um livro muito bom, muita coisa tá faltando aqui. Recomendo a leitura para todas as pessoas que tiverem chegado até aqui e eu agradeço se você chegou aqui. Espero que não tenha ficado muito confuso, eu tentei usar tanto de forma falada quanto visual para não fique confuso o uso dos personagens, até porque são muitos nomes difíceis de se lembrar. Eu espero que tenha ficado interessante. Se ficou confuso, vou fazer um esforço para que cada vez mais as histórias que eu traga sejam mais bem explicadas. Talvez eu tenha acelerado um pouco o processo do vídeo, então se ficou muito corrido, peço desculpas, vou tentar deixar visualmente também fácil de entender. Espero sua opinião do que você achou do livro, se você gostou da história. Eu gostei muito ali, basicamente de um dia para o outro, eu comecei a ler na calma, só que daí começou a ficar interessante, começou a aparecer a cada momento que você passar. Era uma revelação nova, uma suspeita nova, então ele realmente prende a leitura. Então recomendo a leitura sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, já conheci o livro, ou o que vocês acharam da história, deixa aí embaixo. Também deixe, claro, o que você achou do vídeo, da forma como eu conto, que eu posso melhorar, porque eu sei que ainda há muito a melhorar, eu posso fazer de uma forma mais completa ainda, mais bem detalhada e menos confusa. Espero que tenha gostado, te espero na próxima e tchau, tchau!